Graça e paz, meus irmãos. Iniciaremos hoje o 19º devocional do ano para a honra e glória do Senhor. E hoje nós iremos falar sobre a parábola do filho pródigo. Sem mais delongas, vamos orar, vamos clamar ao Senhor por sabedoria e assim que possamos refletir em sua palavra, segundo a sua vontade, que Ele fale aos nossos corações verdadeiramente. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, diante de Ti, Papai, nós estamos agora e nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, ó Deus, por quem Tu és. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, esse momento e trazendo aos nossos corações, Pai, a verdade do Teu Evangelho, Pai. Que possamos cada vez mais, ó Deus, nos parecer contigo. Para isso, ó Deus, nos exorte, nos confronte e que essa palavra venha estar verdadeiramente, Pai, nos mudando, nos moldando, ó Deus. Faça assim, ó Deus, tudo conforme a tua vontade. É isso que nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, meus irmãos, Lucas 15, ele começa com Jesus sendo criticado por falar com pecadores, por se reunir com pessoas que não eram puras aos olhos humanos. E é muito interessante que quando Jesus é confrontado, é perguntado, né? Ele é indagado dessa forma, com essas perguntas, e ele responde essas perguntas com 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida e a terceira do filho pródigo. Hoje nós iremos falar sobre a parábola do filho pródigo. E eu queria destacar para vocês que nessa parábola não é somente o filho mais novo que está perdido, o mais velho também está perdido. E por conta disso, a gente vai refletir na parábola, iremos trazer, né, tentar aplicar de modo prático toda essa parábola e assim sermos edificados pela palavra do nosso Senhor. Amém? A parábola começa no versículo 11, que diz o seguinte: Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um de seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tem é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus.
Bem, como vocês puderam perceber, aqui tem dois irmãos, o mais novo e o mais velho. Antes de entrarmos, né, vamos falar primeiro sobre o mais novo. Vamos por parte. O irmão mais novo foi o irmão que pediu a herança ao pai a fim de gastar, esbanjar tudo que ele tinha, né, e que ele teria, né, como herança no presente momento com os prazeres do mundo. A gente percebe que o irmão mais novo, ele era completamente imprudente, tolo. Ele recebeu, sabe, uma herança e nesse mesmo momento a gente vê que no versículo 13, não muito tempo depois, ele fugiu para uma terra, ele fugiu não, ele foi para uma terra distante, ele esbanjou com os prazeres terrenos. Meus irmãos, o primeiro ponto a destacar aqui é que a atitude do irmão mais novo é uma atitude muito intrigante, porque naquela época a herança, na verdade até hoje, né, a herança se recebe quando o pai ele morre, né, quando a pessoa que ali detém, né, os bens morre. Mas quando você pede herança naquela época, era como se você estivesse dizendo que essa pessoa que possui os bens, geralmente os seus pais, né, ela estava morta para ti. Ela não significava nada para você, você só se importava com o bem dela, então, os bens dela, na verdade. Você só se importava com aquilo que ela tinha. Então, sabe, que ela morra logo, mas você não vai matá-la, né? Fisicamente, você vai matá-la em seu coração. Então você pede herança. Diz: dá-me a minha herança, o meu direito. Me dá o meu direito, porque para mim não me importa se você está vivo ou não. O que eu quero é o que você tem. E, meus irmãos, isso é muito impactante, isso é muito complicado. E o filho mais novo teve essa atitude. Além disso, ele além de ter essa atitude, ele pega essa herança e, versículo 13, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Ele gasta essa herança em devassidão, em coisas que não fazem sentido, que ele sabe que não fazem sentido. E após gastar tudo isso, aqui, versículo 13, depois de ter gastado tudo, ele sofre uma tribulação, ele sofre uma provação, ele sofre um deserto, e diante dessa necessidade, ele faz algo que era completamente, sabe, era o fundo do poço, realmente era o fundo do poço. Ele foi se empregar com um dos cidadãos, e esse cidadão pôs ele para alimentar, cuidar dos porcos. E ele vê os porcos e gostaria de se alimentar com aquilo que os porcos, sabe, comem, com aquilo que os porcos estão se alimentando, porque ele não tinha mais nada, mais nada. E quando acontece isso, meus irmãos, ele cai em si. Versículo 17, caindo em si, ele refletiu, né? Ele disse: nossa, eu tô aqui passando fome, mas até os empregados do meu pai, eles possuem comida de sobra. Eu errei. Eu pequei contra o céu e contra o meu pai. E eu me arrependo. Irei voltar para ele, irei. Eu sei que eu não sou digno mais de ser seu filho, eu reconheço, eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor porque eu pequei. Mas eu irei voltar para o meu pai, lhe pedirei perdão e pedirei para que ele me aceite, pelo menos como um dos seus empregados. E, meus irmãos, ele toma essa atitude, ele volta para seu pai. Mas a atitude de seu pai é surpreendente. Porque, sinceramente, eu digo por mim, o meu filho me vê como morto, pede a minha herança, vai embora, gasta com coisas irresponsáveis, com coisas de devassidão. Ele faz todas essas coisas erradas, sabe? Ele faz tudo isso e depois volta para mim. Como eu irei encará-lo? Como eu poderia encará-lo dessa forma? Sabe? Vocês conseguem compreender? E a atitude do pai é a seguinte: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu. Aqui parece que o pai estava realmente esperando. E, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. E o filho diz: ó pai, eu pequei contra ti, me perdoa. Aceite-me pelo menos como um dos seus, um dos seus empregados. Eu não sou digno de ser seu filho. Mas o pai toma uma atitude graciosa. Meus irmãos, é nesse ponto aqui que a gente tem que trazer isso para a nossa vida cristã. Nós pecamos contra Deus, infelizmente nós pecamos contra Deus. Tomamos atitudes tolas, assim como esse filho pródigo que pegou todos os bens e foi esbanjar com prazeres passageiros. Se afastou do pai para ir para uma terra distante.
Mas então, quando ele reconhece que ele fez algo errado, quando ele cai em si mesmo, ele percebe: eu não sou merecedor, eu pequei contra o céu e contra o meu pai. Ele se achega diante do Pai em completa humildade, completa contrição e quebrantamento. Ele confessa isso para o Pai. Meus irmãos, o Pai já está esperando, de braços abertos, com toda a compaixão, graça, amor, bondade, benignidade, para nos receber. Então, que possamos compreender isso, meus irmãos. É muito importante a gente entender que o nosso Deus. Essa passagem aqui está mostrando como Deus reage aos filhos pródigos, aqueles que se afastam, aqueles que pecam contra Ele, mesmo que seja temporariamente no sentido de 2 horas, sabe? Eu pequei contra o Senhor, eu estou afastado dele, eu não consigo, sabe, me achegar em oração, eu não consigo ler a Bíblia, porque eu pequei contra o Senhor, eu estou muito mal, eu estou me culpando. Meu irmão, confesse isso a Ele. Você chegue diante dele e fale: Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti, me perdoa. Sabe, eu não sou merecedor, me perdoa. Porque é nesse momento que estamos nos pondo no lugar que nós realmente estamos. No lugar de não somos merecedores, somos pecadores, mas compreendemos que o nosso Pai é gracioso. E você que talvez se afastou da presença do Senhor, da casa de Deus ali, sabe, verdadeiramente dos caminhos do Senhor, compreenda isso. Sabe? Compreenda que o nosso Pai ele está te esperando de braços abertos, com toda a compaixão. Perfeito? E agora vamos continuar, né? Porque que é interessante, porque o pai faz uma festa para receber o filho e uau, uma festa magnífica. Por quê? Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Mas enquanto está essa festa, eu vou tentar ser o mais breve possível. Enquanto está acontecendo essa festa, o filho mais velho, ele está de longe, ele não sabe disso, e quando ele chega, ele se indigna, ele se revolta. Por que aquele que pegou os bens do meu pai e foi esbanjar com prazeres terrenos, ele vem em volta e o pai dá uma festa para ele? Por que isso? Meus irmãos, é interessante a gente compreender que o filho mais velho, ele não teve o deleite que o pai teve em uma vida que estava em uma pessoa que estava morta voltar à vida. E por conta disso, a gente entende que o filho mais velho estava morto também. Ele estava na casa do pai, mas ele não tinha o amor do pai, o amor que o pai tem. Ele não tinha o amor do pai, não que ele não era amado, mas que ele não tinha a mesma consciência, o mesmo amor que o pai tem pelas pessoas. Agora vocês compreenderam melhor? Ele era amado pelo pai, com certeza. O pai nos ama a todos. Mas se nós não temos o amor do Pai no sentido de, se nós não vermos o próximo como o Pai vê, aí, meus irmãos, nós estamos mortos também. Isso é uma coisa muito importante de refletirmos. Se uma alma, se uma pessoa que está em pecado, que está ali realmente sofrendo, que está longe da presença de Deus, ela se arrepende e nós não nos alegramos com isso, meu irmão, tem alguma coisa muito errada. Tem uma coisa muito, muito, muito errada. E é conosco. É conosco. Então, sabe, que não venhamos a agir como o filho mais velho, que mesmo estando na casa do pai, ele não tinha o amor que o pai tem pelas outras pessoas. É um amor que é gracioso, que é misericordioso, um amor que perdoa. O amor que está ali de braços abertos para receber se a pessoa se arrepende. Esse é o amor que nós devemos ter, o amor do Pai. Amém? Então que isso seja uma exortação para nós cristãos, sabe? Que venhamos verdadeiramente a nos alegrar por um pecador que se arrependeu. Porque nós, como pecadores, nos arrependemos e o Pai nos recebe. Então por que nós não iremos receber aqueles também pecadores que se arrependeram? Amém? E essa palavra de hoje, meus irmãos, é uma palavra que para nós, eu creio que é de grande preciosidade e que o Senhor fale aos nossos corações diariamente, sabe? Que nesse dia de domingo o Senhor nos abençoe grandiosamente. Vamos orar para encerrar a reflexão. Bem, oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento, papai.
Obrigado, Deus, por quem Tu és. Obrigado pelo Senhor graciosamente nos conceder o conhecimento da Tua palavra, Pai, e a bênção de refletir em Ti, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, com esse entendimento e que possamos pôr em prática, Pai, esse arrependimento genuíno, Pai, quando pecarmos contra Ti. Também pôr em prática, Pai, o perdoar, o amor que o Senhor tem pelo próximo, de perdoar graciosamente aqueles que se arrependem, ó Deus. Obrigado por quem Tu és, Pai. Obrigado por tudo isso. É o que eu te oro e te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe grandiosamente. Em nome de Jesus. Amém.